Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 20. Quanto melhor é admoestar que irritar-se. Não impedir de falar aquele que quer confessar a sua falta, como eunuco que anseia por violentar uma donzela, e assim é o que por violência faz um julgamento iníquo. Como é bom que o corrigido manifeste o seu arrependimento, pois assim se evita um pecado voluntário. A quem se cale e é considerado sábio, e quem se torna odioso pela intemperança no falar. A quem se cale por não saber falar, e a quem se cale porque reconhece quando é tempo de falar. O sábio permanece calado até o momento oportuno, mas o leviano e imprudente não espera a ocasião. Aquele que se expande em palavras prejudica-se a si mesmo. Quem se permite todo o desregramento torna-se odioso. Para o homem desprovido de instrução, há proveito na infelicidade, mas há certas descobertas que lhe acarreta a ruína. Há dom que não é útil, e há dom que é duplamente recompensado. Há quem ache a sua perda na própria glória, e há quem levantará a cabeça após uma humilhação. Há quem cumpre muito por um preço módico, mas que de fato o paga pelo cetuplo do seu valor. O sábio torna-se amável por suas palavras, enquanto que os encantos do insensato desaparecem. O donativo do insensato não te trará proveito, pois ele te fixa com 7 olhos. Ele dá pouco e censura muitas vezes. Quando abre sua boca é como uma fogueira. A quem empresta hoje e amanhã o reclama. Tal homem é odioso. O insensato não tem amigos, e pelo bem que faz não será bem acatado, porque os que comem o seu pão têm línguas falsas. Quantas e quantas vezes zombarão dele, pois não agiu com bom senso, distribuindo o que devia guardar e o que não devia guardar. A queda de uma língua mentirosa é como uma queda de laje. Assim a ruína dos maus virá de repente. Um homem desagradável é como uma história ruim, que se acha continuamente na boca das pessoas mal educadas. Será mal recebida a máxima que sair da boca do insensato, pois que ele a diz fora do tempo. Há quem se abstenha de pecar por falta de meios, mas ressente o aguilhão do pecado até o seu repouso. Há quem perca a sua alma por causa do respeito humano, perde-a cedendo a uma pessoa imprudente. Perde-se por atender demasiadamente uma pessoa. A quem por falsa vergonha faça uma promessa a um amigo e dele se faça gratuitamente um inimigo. A mentira é no homem uma vergonha, a mentira é no homem uma vergonhosa mancha. Não deixa os lábios das pessoas mal educadas. Mais vale um ladrão do que um mentiroso, quanto mais. Mas ambos terão a ruína como partilha. O comportamento do mentiroso é avilante. Sua vergonha jamais os abandonará. O sábio atrai a si a estima por suas palavras. O homem prudente agradará aos poderosos. Quem cultiva sua terra colherá montes de frutos. Quem cultiva a justiça será ele próprio elevado. Quem agrada aos poderosos fugirá da iniquidade. Os presentes e as dádivas cegam os olhos dos juízos. São em sua boca como um freio que se torna mudos e os impede de castigar. Sabedoria escondida é tesouro invisível.
Para que serve uma e outra? Mal vale aquele que dissimula uma incipiência do que aquele que esconde sua sabedoria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, a palavra de Deus já não é de hoje que o próprio Senhor vem fazer essa advertência para nós. Ontem, em toda a palavra, Deus falava do silêncio, que o silêncio vale ouro. E hoje Deus vem nos dizer, né, vários ensinamentos. Um deles, quanto melhor é admoestar que irritar-se. Não impedir de falar aquele que quer confessar a sua falta, como eunuco que anseia por violentar uma donzela, né? Então Deus está nos ensinando aqui que há momentos que nós precisamos ser os ouvidos de Deus, a escutar o pecador, a escutar a sua história e não se cansar, né? Não ficar lá, né, agitado, irritado, mas é muito melhor, né, que nós escutamos esta pessoa, que nós silenciamos diante da dor do outro. Então, Deus também vem nos dizer como é bom que o corrigido manifeste o arrependimento. Quer dizer, Deus está mostrando aqui o caminho da confissão, né? Então, um padre, quando ele vai escutar a confissão de alguém, ele silencia, ele acolhe, né? Por mais dura que seja, por mais duro que seja o pecado, há um silêncio, a acolhida de um sacerdote. Mas nós também muitas vezes precisamos acolher a fraqueza do outro, a confissão do outro. Quer dizer, eu não posso absorver um pecado, só o padre pode, mas eu posso usar da caridade de escutar a confissão do outro. E às vezes, naquela hora, eu sou a única pessoa que ele confia. E por isso, ao confiar para mim coisas tão sagradas e sigilosas do coração dele, eu preciso guardar dentro de mim, eu preciso guardar como se guarda dentro de um cofre. O meu coração tem que se tornar um cofre. Guardar e nunca trair aquilo que eu escutei por nada. Então, Deus vem me dar esta orientação. A quem se cala e é considerado sábio. Num caso desse, uma pessoa que se cala, né, escuta e guarda tudo em seu coração, é considerado sábio. E a quem se cala por não saber falar. E a quem se cala porque reconhece quando é tempo de falar. Então, há essas três coisas, né? Há muitos momentos, diante da dor de alguém, eu me calo porque eu não sei nem o que dizer para aquela pessoa. Ela está revoltada com Deus. Deus levou o filho dela. Ela não consegue fazer essa transcendência. Ela está, nesta hora, machucada. Querer falar alguma coisa, às vezes eu só vou prejudicar um pouco mais. Porque a verdade que está dentro de mim não é a verdade que ela está vivendo. Então, respeitar, silenciar, até mesmo diante daquilo que ela não compreende diante de Deus. Isso é sabedoria de Deus também. Então, tem dor, tem momento que a gente não sabe o que dizer. Diante de um velório, né, quando há uma dor muito intensa de alguém, é melhor o silêncio, abraçar, silenciar e orar. Esse é o caminho mais certo. Por isso, então, há quem se cala por não saber falar. E há quem se cala porque reconhece que ali não é tempo de falar nada. Vai haver o tempo certo, ela vai escutar, ela vai deixar esta voz ecoar dentro dela, ela vai levar isso para Jesus, ela vai escutar a palavra de Deus e ela vai deixar com que o Espírito Santo dê uma direção conforme o seu coração. Isso é maravilhoso. Então, mas o leviano e imprudente não espera a ocasião. Essas são as pessoas que escutam, né? Escutou o pecado de alguém, nossa, fulano, justo aquela pessoa caiu no pecado, né? Às vezes Deus me dá a graça de escutar muito sacerdote. E eles confiam em mim, algo tão sério da vida deles. E eu vejo que eu fui escolhida por Deus, primeiro, para rezar. Se Deus me deu a graça de escutar, eu preciso então me dobrar diante daquela fraqueza daquele padre e rezar.
Segundo, eu não posso levar isso para ninguém, porque não é da vontade de Deus. Ele confiou para mim. É diferente se ele tivesse falado, olha, irmã, eu estou partilhando com você, mas você leva para todas as equipes de intercessão, faça um clamor por mim, aí ele me dá uma abertura, ou então ele diz, né, pode dizer para as pessoas rezar por mim sem mostrar a situação, e isso é sabedoria de Deus. Agora, eu acabei de escutar uma pessoa como um sacerdote, e eu vou para outro sacerdote partilhar o que aquele sacerdote disse, estou errada, completamente errada. Então, é imprudência, e o Senhor diz, o leviano e o imprudente não espera ocasião. Eu vou ser leviana e eu vou ser imprudente se eu fizer isso. Aquele que se expande em palavra prejudica a si mesmo. Quem se permite todo desregramento torna-se odioso. Então, não é desta forma que Deus quer que eu leve, não é. Deus está me ensinando, né, o caminho, né? Deus está me ensinando. Para o homem desprovido de instrução, aproveito na infelicidade, mas há certas descobertas que lhe acarreta a ruína. O Senhor diz, há dom que não é útil e há dom que é duplamente recompensado. Por exemplo, Deus me deu um dom do aconselhamento. Quando que ele não vai ser útil? Quando eu uso desse dom de forma errada. Eu oriento as pessoas de forma injusta. Então, eu estou agindo conforme a vontade do mundo e não conforme o coração de Deus. Mas se eu uso desse dom com sabedoria, com justiça, então ele vai ser duplamente recompensado. Então, Deus vai dizendo tudo que está aqui na palavra, ele vai me orientando e nós precisamos ler, né? Lá no versículo 22 diz assim, será mal recebida a máxima que sair da boca do insensato, pois que ele a diz fora do tempo. De novo, o Senhor vem exortando que eu não posso deixar com que a minha língua leve eu ao pecado, né? Que a minha língua me condene, me crucifique. Então, eu preciso ser muito prudente para não deixar com que o inimigo roube gratuitamente a graça e a sabedoria que está em mim. A mentira é no homem uma vergonha, é uma vergonhosa mancha. Não deixe os lábios das pessoas mal educadas. Mas ambas terão a ruína como partilha. O comportamento dos mentirosos é aviltante. Sua vergonha jamais os abandonará. O sábio atrai a si a estima por suas palavras. O homem prudente agradará aos poderosos. Quem cultiva uma terra colherá montes de frutos. Quem cultiva a justiça será ele próprio elevado. Quem agrada aos poderosos fugirá da iniquidade. Os presentes e as dádivas cegam os olhos do juiz. São em sua boca como um freio que os torna mudos e os impede de castigar. Sabedoria escondida é um tesouro invisível. Para que serve uma e a outra? Mais vale aquele que dissimula sua incipiência do que aquele que esconde sua sabedoria. Então, aqui está um ensinamento maravilhoso. Deus, mais uma vez, vem me corrigir com a minha falta de sabedoria no falar. É muito importante. Hoje nós vamos começar um retiro de silêncio na chácara e eu acho muito benéfico as pessoas que estão fazendo essa experiência de silenciar, até mesmo para escutar Deus melhor. Hoje nós estamos no 22º domingo do tempo comum, dia 29 de agosto, está quase terminando o mês, né? Graças a Deus. Nós temos hoje a graça, então, da primeira leitura está em Deuteronômio capítulo 4, versículo de 1 até o 8. Moisés falou ao povo dizendo, agora Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois
e o poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência. Então está aqui a resposta de quem quer ser sábio e inteligente. É o estudo da palavra perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, diga: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação, pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante de vossos olhos? Palavra do Senhor. E o salmo de resposta é o 14. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? A segunda leitura é a de Tiago, capítulo 1, 17 a 18. E depois tem o versículo 21b e o versículo 22 e 27. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que vos foi implantada e que é capaz de salvar vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando a vós mesmo. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai está assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o evangelho, então, naquele tempo, que é o evangelho de São Marcos, capítulo 7, do 1 a 8, 14 a 15, 21 a 23, os versículos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem a terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Isso é o que mais temos. Todas essas coisas mas saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Bem, hoje então nós temos assim um grande ensinamento, né, de tudo isso. Nós precisamos entender hoje a palavra de Deus. Ela vem de forma muito forte nos ensinar várias coisas. A lei dada por Deus através de Moisés, composta de um conjunto de normas e mandamentos, era um dos motivos de orgulho para o povo de Israel. Da observância dessa lei dependia a felicidade do povo e os favores de Deus. Era uma lei completa, pois correspondia a todas as dimensões da vida humana. Por isso, não havia necessidade de nada ser tirado e nem acrescentado a ela. Como um recorde da primeira leitura,
de hoje, né? Deuteronômio capítulo 4. Com o passar do tempo, ao invés de ser sinal distintivo de um povo livre, a lei foi transformada em motivo de escravidão, com a imposição de uma interpretação fundamentalista pelos líderes religiosos. Na época de Jesus já estava consolidado um fundamentalismo religioso em Israel, contra o qual ele se impôs radicalmente. Os grupos mais fundamentalistas, como os mestres da lei e os fariseus, usavam a lei para separar, criando divisões e rotulando as pessoas entre puras e impuras. Jesus enfrentou esses grupos com um jeito livre e autônomo de interpretar a lei, propondo o bem do ser humano como princípio fundamental. O evangelho de hoje descreve uma disputa relacionada às normas de pureza, precisamente o lavar as mãos antes das refeições, e que hoje é regra básica de higiene. Na época era preceito religioso. Alguns discípulos de Jesus não cumpriram esta norma, talvez de propósito, o que gerava críticas nos fariseus e mestres da lei. Fundamentado na profecia de Isaías, Jesus denunciou a hipocrisia dos seus adversários. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De fato, uma religião falsa marcada por ritos estéreis não pode ser agradável a Deus. O que conta para Jesus, de fato, não são os fatores externos, mas o interior, o que sai do coração. O ser humano, portanto, não se torna impuro quando deixa de cumprir uma norma, mas quando cultiva no coração sentimentos como a inveja, as maldades, o orgulho, o ódio, a ambição e tudo que não contribui para o bem do próximo. Por isso, Jesus denuncia e rejeita práticas culturais e doutrinais acompanhadas de corações distantes de Deus. A segunda leitura da carta de São Tiago nos ajuda a compreender e praticar a religião ideal. Antes de tudo, devemos ser praticantes da palavra e não meros ouvintes. O modo privilegiado de praticar a palavra, por sua vez, é colocar-se a serviço do próximo, como os órfãos e as viúvas, categorias que representam as pessoas vulneráveis e necessitadas de todas as épocas. Quem dá essa explicação maravilhosa é o Padre Francisco Cornélio, da Diocese de Mossoró, Rio Grande do Norte. Meus amados, então, quero dizer para vocês, né, que hoje, então, no dia 29, também, 29 de agosto, é comemorado o dia de São João Batista, né? É um santo que está no Evangelho, eu não vou, né, parar aqui nele agora e não vou ler, vocês, é um profeta muito conhecido, né, São João Batista, é um grande profeta posto entre o Antigo e o Novo Testamento, é conhecida a festa, né, no dia 24 de junho, aquele que é o tido nascimento, celebrado com grande solenidade, pois é a aurora da vida de Cristo. Hoje é o dia de sua morte por degolação. Então vocês sabem que ele foi degolado e ele é um santo forte para a nossa igreja. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.